Olá, eu sou Vinícius Mendes, professor do curso de jornalismo da FMU FIANFAN, e hoje eu vou dar uma breve aula para vocês sobre filosofia e sociologia. É um conteúdo que a gente está elaborando para ajudar você a fazer a prova do Enem, que está chegando aí. Antes de começar a nossa aula, só peço que você curta, compartilhe esse vídeo e também que você se inscreva no nosso canal para que sempre que tiver algum conteúdo novo, você possa receber e participar eventualmente dessas aulas. Bom, então vamos começar a nossa aula sobre filosofia, que é esse conteúdo que a gente está elaborando para ajudar você a fazer a prova do Enem. A gente vai dividir essa aula em dois grandes momentos da filosofia, que é a filosofia clássica, basicamente os três grandes filósofos gregos, e depois a filosofia contemporânea, moderna, que envolve uma série de autores, mas tem alguns que são mais importantes e que principalmente vão provavelmente cair na prova. Então, para começar com filosofia clássica, a gente vai discutir três filósofos fundamentais. Sócrates é o primeiro grande filósofo grego dessa fase moderna da filosofia grega. Platão é o segundo, é quem organiza o pensamento de Sócrates. Sócrates nunca escreveu nada, né? Na verdade, ele compartilhava o conhecimento ali enquanto estava ensinando as pessoas e discutindo, dialogando. Platão era um dos seus discípulos que esse sim anotava tudo que o Sócrates dizia e depois condensou isso em material escrito. Então todo o conhecimento que a gente tem sobre Sócrates, na verdade, a gente acessa via Platão. E Aristóteles, que vem depois e que já está condensando não só toda essa filosofia socratiana e do Platão, mas também tentando pensar e criando novos conceitos a partir dela. Bom, o Sócrates é o autor de uma frase muito famosa que a gente vê muito nas redes sociais, enfim, e em diversos outros lugares, que é "só sei que nada sei". O que ele quer dizer com isso? Basicamente, o Sócrates parte de um lugar da ignorância, da falta de conhecimento. Então, o lugar que ele se propõe a pensar qualquer tipo de filosofia, qualquer tipo de realidade, de contexto em que nós estamos, tem como pressuposto que nós não sabemos, que nós precisamos saber por algum processo. O processo que o Sócrates diz ser o ideal para... Caiu aqui. Ele diz ser o ideal para se atingir o conhecimento é a dialética. Dialética é um conceito que provavelmente cairá no Enem e que diz respeito, basicamente, à maneira como o conhecimento se produz a partir do diálogo. Então, conversando uns com os outros, as pessoas conversando e procurando avançar em um determinado objeto a partir do diálogo, a partir de uma troca que vai se dando sempre em direção a mais aperfeiçoamento, mais conhecimento. Esse processo é o que o Sócrates chamava de dialética. O método socrático, na verdade, né, que ele chamava também de maiêutica, dentro da ideia dialética, justamente os processos de você fazer perguntas o tempo todo. Então, tem uma série de relatos, por exemplo, do próprio Platão, de que o Sócrates ia em alguns lugares onde estavam alguns filósofos gregos e tal, falando sobre alguma coisa, e ele começava a fazer perguntas simples, como se ele não conhecesse aquele assunto. Não, sei lá, por exemplo, alguém está ali discutindo a necessidade dos seres humanos tomar água, sei lá. O Sócrates aparecia lá no lugar onde a discussão estava acontecendo e fazia perguntas muito simples sobre isso. Por que então? Por que nós temos que tomar água? O que é água? Da onde ela vem? Perguntas que parecem simples, parecem básicas, mas que no método socratiano tinha esse objetivo de fazer justamente o processo avançar por meio não só desse diálogo que se constrói na dialética, mas também porque essas perguntas vão destruir um pouco o que parece já ser consentido, já conhecido, etc. Bom, falamos do Sócrates, agora vamos para o seu discípulo mais famoso. Sócrates teve vários discípulos, filósofos também, mas Platão, como eu estava falando no início da aula, não só condensou o pensamento de Sócrates, transformou isso em material escrito que a gente tem acesso até hoje, mas também pensou e elaborou conceitos a partir do pensamento de Sócrates. E o mais interessante, talvez o mais famoso também,
é a divisão que o Platão faz entre mundo sensível e mundo das ideias. O que quer dizer isso? O mundo sensível para o Platão é o mundo que a gente acessa por meio da cognição, que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente cheira, etc. Esse mundo para o Platão não é a realidade. Ele é apenas o que a gente consegue acessar por meio dos sentidos que nós temos. E o que seria então o mundo das ideias? O mundo das ideias é, para o Platão, de fato, esse mundo onde as coisas estão acontecendo, as coisas acontecem de verdade. Só que a gente acessa o mundo das ideias apenas de forma metafórica. Então, cada vez mais que a gente procura a verdade, procura o bem, etc., a gente acessa um pouco desse mundo das ideias. A grande metáfora disso é muito famosa, vocês com certeza devem ter visto já, que é a caverna, né? A caverna de Platão. Que é ele faz essa metáfora num livro chamado A República, que vocês têm que ler para o Enem, com certeza. E nesse livro ele faz ali uma metáfora de um grupo de pessoas que está dentro de uma caverna e tem um certo momento ali, né, um período do dia em que o sol bate na parede da caverna e as pessoas que estão dentro da caverna conseguem ver pessoas que estão passando do lado de fora. E quem está dentro da caverna consegue ver as sombras dessas pessoas passando. Como esse grupo nunca saiu da caverna, então essas pessoas acham que as sombras é a verdade, é a realidade, a maneira como elas vivem ali. Quando, na verdade, a realidade não é a sombra, mas sim o que está fazendo a sombra acontecer. Então, a metáfora é, quando você sair da caverna, você vai ver a realidade. Bom, falamos de Sócrates, falamos de Platão, agora vamos chegar então no terceiro filósofo que vem logo em seguida de Platão, Aristóteles. Aristóteles ele ficou muito famoso por cunhar conceitos que hoje são fundamentais para pensar a política. A democracia, por exemplo, é o conceito criado por Aristóteles para pensar esse governo de muitos. Tal. O próprio Aristóteles, inclusive, faz uma análise muito negativa da democracia, né? Quando ele está pensando ali nos modelos, né, nos regimes políticos existentes, ele faz uma crítica bastante robusta à democracia. Mas para os fins aqui da nossa aula, o que pode eventualmente cair na prova do Enem é a teoria das causas de Aristóteles. Basicamente, o Aristóteles diz que o mundo, como um todo, contém 4 causas gerais. Então, tudo que acontece no mundo envolve 4 elementos causais, que é a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Por exemplo, uma escultura. Vamos pegar uma escultura como um exemplo para pensar essas 4 causas. A causa material seria o material do qual ela é feita, pedra, mármore, enfim, cimento, etc. A causa material é, portanto, né, a matéria-prima do qual essa escultura é feita, a causa material daquilo. Então, tudo tem uma causa material, tudo tem uma matéria, né, da qual ela é produzida. A causa formal é o formato que as coisas adquirem. Tudo que é feito, tudo que é matéria-prima, em algum momento é transformado, é produzido, reproduzido, refeito a partir dessa matéria. Então você tem a partir daí uma causa formal. No caso dessa escultura, a causa formal seria justamente o formato dela, o formato de uma pessoa, o formato de um animal, enfim. A causa eficiente é, como diz o próprio nome, a pessoa, o ator, o agente que faz esse processo. Então, no caso da escultura, seria o escultor, seria a pessoa que pega a pedra, pega o mármore, pega o cimento, pega o bronze, enfim, e usa esse material para dar forma a ela. Você pega uma causa material, tem uma causa formal, e aí você tem uma eficiência, uma causa eficiente que se dá em cima disso. Que para o Aristóteles é uma das causas mais importantes, é a terceira causa, quando você tem de fato uma ação sobre o material. E tão interessante quanto, acho que talvez o mais interessante aqui, a causa final, que é por que tudo isso acontece? Por que uma pessoa vai na natureza, pega uma matéria-prima, dá forma a essa matéria-prima de uma determinada maneira e depois disso faz alguma coisa com essa coisa final, assim, material final. Por Aristóteles, essa é justamente a ideia de causa final, é a função que aquilo adquire. Então, no caso de uma escultura,
transformar aquilo num objeto de arte, fazer a gente pensar, ou que aquilo seja um totem religioso, ou que seja, enfim, alguma coisa religiosa, de ordem civil, na Grécia, por exemplo, enfim. A causa final é um pouco o objetivo de todas as outras causas. Bom, então a gente passou aqui pelos 3 grandes filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, e agora vamos falar um pouco mais sobre 3 filósofos modernos. A filosofia moderna é muito mais ampla em termos de autores, em termos de correntes, etc., mas para fins do Enem, a gente vai discutir autores que provavelmente cairão na prova. Karl Marx, vocês devem conhecer, devem ter ouvido falar, Nietzsche e Sartre. Vamos começar então pelo Marx. Marx, provavelmente um dos filósofos mais famosos da história. Ele é um nome que atravessa várias disciplinas, tem vários conceitos importantes, mas talvez o que provavelmente cairá na prova de vocês é essa ideia de materialismo histórico, que é uma grande virada de chave do pensamento filosófico, econômico, social que o Marx dá. Como eu estava dizendo no começo da aula, o Hegel, que é um filósofo alemão ali, um pouco antes do Marx, do começo do século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, o Hegel ele pega o conceito de dialética do Sócrates para pensar o movimento do mundo. O que o Hegel diz de forma muito, muito simplificada é que o movimento da história, a história se dá por meio de um movimento dialético, no sentido que você tem uma ideia que é contraposta por outra ideia e essa ideia é justaposta por uma terceira ideia, e nesse processo você tem sempre ideias que vão fazendo o mundo acontecer a partir do momento em que essas ideias viram ação. O Hegel é esse grande idealista que está dizendo que o mundo se move a partir das ideias. Você tem as ideias acontecem a partir delas que as pessoas efetivamente agem. Então, por isso que é importante entender qual é esse motor idealístico, esse motor das ideias. E para o Hegel, o motor das ideias se dá de forma dialética. O Marx, que ele está à esquerda do Hegel, né? Tem autores que estão à direita do Hegel e autores que estão à esquerda do Hegel, então tem o pessoal de Hegel de direita e o Hegel de esquerda. O Marx, que está à esquerda, na leitura do Hegel, vai talvez fazer a contraposição mais voraz, mais importante ao pensamento hegeliano, que é basicamente dizer: beleza, Hegel, você estava certo, o movimento da história se dá de fato de forma dialética. Só que tem um porém. As ideias estão sempre sobrepostas, ou melhor, estão abaixo da ação, dos fatos, dos acontecimentos. Então, o movimento da história é dialético, não porque as ideias vão surgindo, vão se sobrepondo e as pessoas vão agindo a partir disso, mas justamente o contrário, porque as pessoas agem e a partir dessa ação as ideias vão sendo recriadas. Então, o Marx chama isso de materialismo histórico. O movimento da história é material, não é ideal, está na ideia, está justamente no fato das coisas acontecerem. Por isso que é importante para o Marx pensar que esse movimento aqui se dá a partir de classes. Então, uma das frases clássicas do Marx, né, é que a história das sociedades é a história da luta de classes. Porque se isso acontece, ou seja, se todo o movimento dialético se dá por meio de ação, das coisas acontecendo efetivamente, então, sempre que você tem uma determinada sociedade em que os bens estão distribuídos de forma irregular, desigual, você tem, então, classes diferentes lutando pela hegemonia, pelo controle desses bens. Então, a história das sociedades é a história da luta de classes, porque em qualquer modelo social que a gente for na história da humanidade, sempre a gente vai encontrar classes sociais diferentes que estão em conflito. E, como vocês já devem ter ouvido falar, no capitalismo essas classes são duas: os donos do meio de produção, os proprietários, e as pessoas que só têm a força de trabalho para vender no mercado, que são os proletários. Então,
No capitalismo, essa luta se dá entre essas duas classes. E a própria superação desse processo se dá no materialismo histórico, à medida em que, para o Marx, os proletários devem tomar o poder do Estado, que é um gabinete da classe proprietária. Esse conflito se dá quando os proletários se unem, tomam o poder do Estado e, a partir daí, começam a mudar essa lógica. Isso pode acontecer por meio de revolução, enfim, aí tem toda uma outra discussão. Acho que é importante dizer, o livro mais importante do Marx é O Capital, né? É um livro que é publicado na metade do século XIX. Bom, em paralelo a isso, temos um outro filósofo muito importante, muito impactante na vida que a gente tem hoje, no Ocidente, podemos dizer assim. Suas ideias ainda têm muita força no mundo ocidental de hoje, que é o Friedrich Nietzsche, que é esse filósofo bastante provocador, textos mais difíceis, muitas metáforas, está muito preocupado em tentar fazer críticas mais robustas a valores, etc., e a própria filosofia. O Nietzsche, ele começa a sua formação acadêmica justamente tentando estudar, na verdade estudando efetivamente os filósofos gregos. Então ele faz lá toda a formação dele acadêmica na Alemanha, estudando essa filosofia grega, Sócrates e tal, né? Então, não à toa, depois ele vai dizer que Sócrates é quem destruiu a filosofia, justamente pelo que eu estava dizendo um pouco antes, né? Por ser essa figura que vai procurar o bem, a verdade, enfim, essas grandes perguntas que vão moralizar a filosofia e moralizar a própria vida. Por quê? Porque o Nietzsche também é um voraz crítico do cristianismo. E para ele, o cristianismo nada mais do que pegou esse arcabouço conceitual grego e adaptou para os seus dogmas. É muito difícil pensar em conceitos, pensar em um outro conceito, vou abrir aqui um espaço, pensar em conceitos mais ou menos relevantes de Nietzsche, porque ele tem muitos conceitos, mas alguns que são importantes de ter aqui para fins de Enem, né? Eterno retorno talvez seja importante, né? O conceito de eterno retorno nada mais é do que uma constatação do Nietzsche de que você não tem tanta aleatoriedade possível de acontecimentos. Então, dito de forma mais fácil, se a gente pegar, por exemplo, 3 dados e começar a jogar esses dados, você tem um número matemático até de possibilidades de combinação. Mas essas combinações são limitadas. Em algum momento você vai começar a ver repetições dessas combinações. Elas não são infinitas. O que o Nietzsche diz, basicamente, é que o processo como a vida se constitui é da mesma forma. Você tem um conjunto de combinações possíveis de fatores que acabam se repetindo. Então, eventualmente, acontecimentos que pareciam não voltarem, não acontecerem novamente, surgem e rompem na nossa vida. Justamente porque esse conjunto de combinações não se dá de forma finita. De forma infinita, na verdade. E é interessante porque o eterno retorno também é uma metáfora que o Nietzsche usa justamente para a gente pensar, para a gente elaborar um pouco o nosso próprio processo de estar no mundo. Bom, então interessante quanto é que esse eterno retorno ele pode ser do mesmo ou do diferente. E aqui é a força dessa metáfora que o Nietzsche nos provoca, né? Tem uma passagem do texto dele que ele diz que ele usa a figura de um anjo ali, né? O anjo do eterno retorno. E esse anjo chega até uma pessoa e diz, a pessoa está ali perto de morrer, né? Ela diz, bom, você quer viver a sua vida de novo, do mesmo jeito que você viveu, ou você quer viver a vida completamente diferente, uma outra vida? E a resposta para essa pergunta é justamente a maneira, não só como a gente encara a vida que a gente tem, mas também nossas possibilidades, nossas circunstâncias,
nossa disposição a viver a vida em todas as complexidades que ela tem. Então Nietzsche é muito rico nesse sentido, porque ele está o tempo todo provocando a mostrar o quanto as coisas são complexas, o quanto tudo se dá de forma não necessariamente finita, definitiva, como tem várias possibilidades abertas e que essas possibilidades se dão muitas vezes por acaso, por exemplo. Então, essa é uma pergunta que ele faz a todos nós, assim, né? A gente quer viver o mesmo, tudo que a gente já viveu de novo, né? O que seria legal, né, para muita gente, ou quer viver o diferente, você quer se abrir para novas possibilidades, novos caminhos, etc. Bom, outro conceito importante é o além-homem, né? O além-homem é justamente quem está disposto a esse eterno retorno do diferente, né? O além-homem é essa figura que vai além do que conhece, vai além do estático, vai além do conhecimento que se tem, que está sempre disposto a conhecer coisas novas, a procurar sair do lugar onde está, etc. Esse conceito é muito mais complexo do que isso, acho que essa é a ideia bastante geral, né, do conceito, mas é importante porque ele está fazendo uma contraposição ao último homem. Então ele pensa no último homem para pensar no além-homem. E o último homem é exatamente o europeu que o Nietzsche está vendo ali no século XIX. É essa figura cristã, profundamente afincada nos seus valores, na sua religião, nas suas crenças, né? E o além-homem, acho que fica mais fácil entender, seria justamente essa figura que rompe com isso, que rompe com esses valores, que rompe com essas coisas consolidadas, sólidas, que rompe com essa segurança, que rompe com esses dogmas, justamente se abre para as possibilidades que estão para além dessas que já estão dadas. Então o além-homem é uma metáfora dessa pessoa que está disposta a viver a vida em toda a sua complexidade, em todas as suas possibilidades, em todas as suas circunstâncias, que está aberto para que isso aconteça. Por fim, a gente tem o Sartre. Ele era casado com uma filósofa muito importante também, a Simone de Beauvoir, que é autora de um livro chamado Segundo Sexo, que é basicamente as bases modernas do feminismo. Mas o Sartre, ele é o autor intelectual dessa corrente aqui chamada existencialismo. Tem duas ideias centrais no existencialismo. A primeira delas é justamente pensar que a frase famosa daqui é: a existência precede a essência. Ou seja, a essência seria tudo que a gente constrói enquanto processo social. Nossa nacionalidade, nossas relações, nossa formação, nossas vocações, etc. Tudo isso que é construído como essência, como parte do que a gente é enquanto sujeito social. Quando a existência precede a essência, porque a existência é, de fato, a base do que nós somos. A essência preenche a existência. A gente nasce como quase uma folha em branco, né, que vai ser escrita, em cima dela vai ser escrita toda a essência que a gente construir no nosso processo social, a nossa construção social, né? A gente não tem, por isso mesmo, um propósito. E o Sartre também é o autor ele vai repensar a ideia de liberdade. Ele diz que todos nós, como sujeitos, temos uma liberdade inequívoca de decisão, de escolha. A gente está o tempo todo em estado a escolher alguma coisa. E o grande conflito dessa liberdade é que toda escolha leva a uma responsabilidade, leva a uma consequência, leva a alguma coisa que vai acontecer posteriormente àquela escolha. Então, tudo que a gente faz, todo tipo de decisão, desde as pequenas até as maiores, terão algum tipo de consequência, seja ela positiva ou negativa. E o grande peso do sujeito moderno é que ele vai ter que escolher o tempo todo ele vai ter que decidir, e isso é um fardo, um peso. A liberdade é, portanto, um peso, não é uma coisa leve, etc. Muito obrigado por essa companhia que vocês fizeram nessa aula. Boa sorte na prova e, como eu já disse, curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Obrigado!